Rapaziada, derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a perder após ali 5 rodadas de invencibilidade, 4 vitórias e 1 empate. O Vasco volta a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Um resultado que, se você for analisar de fato o que aconteceu dentro de campo, a gente pode dar como justo, porque o Atlético Mineiro foi superior ao time do Vasco, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, somente o Atlético Mineiro jogou. O Vasco não conseguiu equilibrar o jogo, não conseguiu competir praticamente em momento algum da partida. Era aquele jogo que você via que o Atlético Mineiro em algum momento conseguiria fazer o gol, porque o Vasco sequer ficava com a bola, sequer conseguia trabalhar uma jogada, sequer conseguia se estabelecer no campo de ataque. O Atlético Mineiro veio jogando hoje com 3 zagueiros e abriu bastante de um lado o Paulinho, abriu bastante do outro lado o Gustavo Scarpa e estava espaçando a defesa do Vasco. Tanto que várias horas você percebia, até no gol que o Atlético Mineiro faz, o Lucas Piton sem saber quem marcar, se ele marcava o cara que estava por dentro ou se ele ia marcar o Gustavo Scarpa que estava colado rente à linha lateral. E a mesma coisa também acontecia do outro lado, só que o Adson fazia uma recomposição um pouco melhor do que a do David. E o primeiro tempo bem superior do Atlético Mineiro. O Vasco sequer finalizou o gol, sequer levou algum perigo ao gol do Atlético Mineiro. É uma postura que a gente não aceita do Vasco. Eu sempre falo aqui com vocês no canal. O Vasco pode perder o jogo, pode ganhar, pode empatar, mas tudo é sobre a postura que o time joga dentro de campo. E o primeiro tempo do Vasco não foi uma postura de quem carrega a Cruz de Malta. Não foi uma postura do Vasco brigando e dividindo todas as bolas com a mesma intensidade que a gente já viu em outros jogos. A gente viu um Praxedes sem conseguir encaixar a marcação. A gente viu o meio de campo do Vasco perdendo em superioridade numérica, com muita dificuldade de marcar o time do Atlético Mineiro. A gente voltou a ver no jogo de hoje falhas do Maicon defensivas e também a falha crucial do Praxedes. Praxedes, assim, hoje, se a gente elogiou bastante o Praxedes pelo último jogo que ele fez contra o Atlético Goianiense, que realmente ele jogou bem, no jogo de hoje é um jogo que praticamente anula o que o Praxedes tinha feito para ele voltar a ganhar espaço no time do Vasco. Como é que ele pega, já fazia um jogo muito fraco, não conseguia se encontrar na partida, estava sendo praticamente um jogador a menos dentro de campo para o Vasco, e ele recua uma bola que ele não recua para o Léo Jardim e também não entrega para o Maicon. Ele praticamente faz um passe para o Hulk fazer o gol. O Atlético Mineiro já estava 1-0, faz o segundo e praticamente fecha o caixão do Vasco para a segunda etapa. Ficou muito difícil do Vasco buscar uma reação, porque eu já sabia que o Atlético Mineiro marcaria um bloco um pouco mais baixo. É óbvio, o Vasco no segundo tempo adianta a sua marcação, que já era para ter feito na primeira etapa. É o que eu sempre falo de você jogar de fato com coragem. Pô, se você já tá com medo de perder o jogo, pelo menos que perca tentando jogar. Adianta a sua marcação, marca em cima do adversário. Se o Vasco tivesse jogado o primeiro tempo da mesma forma que jogou o segundo tempo, talvez tivesse saído com um resultado melhor, com mais coragem para encaixar a marcação-pressão, mas a marcação-pressão bem feita, sem deixar buracos 1 para 1 contra o Atlético Mineiro. E o Vasco não tá conseguindo fazer isso. O primeiro tempo do Vasco ficou marcando lá embaixo, aceitando muito o jogo do Atlético Mineiro. Segundo tempo a gente até teve a posse de bola, mas não tivemos lá grandes chances. Tivemos a posse de bola, mas não tivemos chances claras de gol. O Vasco não conseguia infiltrar, faltou movimentação no ataque do Vasco, e aí vem a estreia do Felipe Coutinho, que no meu modo de ver, dá pra ver que é um jogador extremamente qualificado tecnicamente, é diferente, mas faltou movimentação dos companheiros para ele conseguir encontrar os passes. E aí teve também a estreia do Emerson Rodrigues, que já é um jogador que a gente, claro, tá desentrosado com o elenco, teve até alguns lampejos de alguns bons momentos, mas na maioria do jogo não conseguiu ser o jogador agudo e produtivo pro Vasco, que é o ponto que o Vasco precisa. Ele não conseguiu ser esse ponto que o Vasco precisa no jogo de hoje, o Emerson Rodrigues. É claro, é difícil a gente jogar o jogador apenas por um jogo, não vou vir aqui já queimar o atleta, falar que não serve, que é imprestável, a gente tem que dar mais minutos para o Emerson Rodrigues, porém, o cartão ali de boas-vindas dele para a torcida do Vasco não foi muito atraente. Depois ele coloca o Alex Teixeira no jogo, até tenta alguma movimentação, mas também não consegue ser produtivo ao ponto de fazer o Vasco furar o bloqueio do Atlético Mineiro, que hoje foi mais organizado, mais consistente e mereceu a vitória no contexto final. Agora, o que não pode acontecer no Vasco é voltar a aceitar derrotas. A gente tem um confronto contra o Grêmio, a gente precisa da vitória. A gente precisa vencer o Grêmio lá. O Vasco não pode voltar a ser um time acostumado a perder. Perdemos o jogo hoje, mas no próximo jogo temos que buscar os 3 pontos, temos que buscar a vitória. O único ponto positivo do jogo de hoje que a gente pode falar foi a estreia do Felipe Coutinho, que de resto o Vasco tudo não jogou bem. E aí também teve esse lance polêmico que eu vou mostrar para vocês do
Verratti sendo segurado dentro da área pelo jogador do Atlético Mineiro, se eu não me engano era o Júnior Alonso na bola, e ele só segura o Verratti. O Verratti tenta subir para cabecear e ele só abraça o Verratti. E aí fica mais uma vez o questionamento: se fosse ao contrário, se fosse para outros times do futebol brasileiro, será que o VAR não seria chamado para marcar pênalti? Porque em momento algum o Júnior Alonso disputa a bola, ele vai só no corpo do Verratti e abraça o jogador. Não é querendo justificar a derrota do Vasco com esse lance, porque o Vasco jogou pior, ok, beleza, mas é um lance assim que a gente precisa também trazer um questionamento aqui no canal. Para você, foi pênalti? Não foi pênalti? Será que se fosse para outra cor de camisa, o árbitro seria chamado no VAR e seria dado pênalti? E esse lance aqui, cotovelada do Otávio no Praxedes. Ah, mas ele subiu e se protegeu para cabecear, mas o cotovelo dele pega no Praxedes. Já tivemos lances aqui mesmo nesse próprio campeonato brasileiro que foram marcados pênalti igualzinho o lance. Fica o questionamento aí da arbitragem do Rafael Claus, que deixou bastante o jogo correr, mas também deixou de dar bastante faltas, né? Até para os dois lados. Vamos ver aí como é que foi. Essa derrota do Vasco é triste, né, cara? A gente poderia chegar à 5ª vitória consecutiva, mas era óbvio que era um jogo difícil, complicado contra o Atlético Mineiro, um time forte, qualificado tecnicamente, casa cheia, precisando vencer. Mas eu acho que o Vasco ficou bem abaixo no primeiro tempo do que pode apresentar. O Vasco precisa jogar com mais coragem, cara. Era um Vasco que precisava ter sido mais agressivo se quisesse ter saído com resultado positivo hoje contra o Atlético Mineiro, né, cara? O Vasco deixou muito a desejar tecnicamente, taticamente. O time do Atlético Mineiro hoje foi superior ao nosso. O Adson não conseguiu entrar no jogo em momento algum também da partida. A gente sabe que o Adson tá jogando até com certo esforço físico, mas ele não conseguiu ser produtivo também porque o Vasco não estava encaixando seu bloco ofensivo lá na frente, né? O Vasco não atacava com muita gente, a marcação do Atlético Mineiro estava muito encaixada contra a gente. Então foi um jogo complicado. Os volantes do Vasco não conseguiram trazer a dinâmica que trouxeram em outras partidas com a bola nos pés. O Praxedes não conseguiu prender uma bola lá no campo de ataque para o Vasco conseguir trabalhar. E o Atlético Mineiro foi chegando, até que eles conseguiram marcar o seu gol, né, cara? O tempo todo a bola do Atlético Mineiro de um lado para o outro na área do Vasco. Esse gol aí foi bem anulado, né? A bola saiu por fora, fez o arco por fora. E o Bernat tava fazendo gol. Mas era o Vasco também dormindo na marcação, né? Com certeza uma jogada treinada pelo Atlético Mineiro. Mas a bola fez muito arco por fora, que se ela não faz, poderia complicar o Vasco. Que esse gol é uma falha de marcação absurda. Era 3 do Atlético Mineiro contra 2 do Vasco. O Icon ficou no meio termo. Marco Paulinho e o Marco Huck. Chegou na hora, não marcou ninguém. A bola passou dele e foi pro Huck fazer o gol. Primeiro desencaixe de marcação foi do Piton. Depois o segundo desencaixe de marcação foi do Maicon. Assim, cara, o Vasco leva uns gols que às vezes tu fala, jogadas bobas que claramente que já estavam desenhadas, que só os jogadores não conseguiram ver dentro de campo. E aí saindo atrás do placar fica muito mais difícil, muito mais complicado pro Vasco. O Vasco tem essa jogada aqui que o Verratti não consegue fazer o passe nem pro Praxedes, nem pro David, mas era um Vasco atacando com muitos poucos jogadores. O Vasco não subia em bloco para atacar, não conseguia pressionar o time do Atlético Mineiro. E aí essa foi a jogada de mais perigo talvez do Vasco no primeiro tempo, esse cruzamento do Paulo Henrique buscando o Verratti, mas a bola vai muito forte. Mas vocês veem, o Vasco sempre só com um jogador dentro da área. E aí o lance, né, o Praxedes tem aquele erro bizonho, bizarro. Joga a bola pro Huck de forma surreal. Entrega a bola pro Huck. O Léo ainda tenta cortar hoje. A sorte ainda estava do lado do Atlético Mineiro. Deu tudo certo para eles e deu tudo errado pra gente. Quando o Léo tenta cortar, aí que a bola sai da direção do Léo Jardim. Olha só, o Léo tenta cortar, a bola sai da direção do Léo Jardim. Gol do Huck. Complicado, rapaziada, complicado. Um gol que o Vasco deu para o Atlético Mineiro. Porque, olha só, se vocês repararem, o Atlético Mineiro foi superior sim ao Vasco no primeiro tempo. Mas qual foi a grande chance clara deles, tirando o lance lá do Huck, do gol, que eles criaram? Porque a outra o Praxedes criou para eles. Não teve nenhuma outra grande chance.
Para vocês verem. O Vasco volta pro segundo tempo. O Emerson Rodrigues entra no jogo. Começa aí com esse lance do Júnior Alonso. Faz a falta em cima do Paulo Henrique. Troca o lance por um cartão amarelo. O Rafael Claus vai lá, aplica o cartão amarelo. E aí o Vasco começa com esse lance de perigo do Maicon. O Matheus Mendes faz uma grande defesa. O Vasco tentando chegar na bola parada. Talvez se o Vasco tivesse feito um gol um pouco mais cedo, poderia ter complicado a partida. Poderia ter buscado um resultado melhor lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Mas e daqui a pouco vai ter a estreia do Felipe Coutinho. Chute pra cima do Fausto Vera. Esse lance aí que o Hulk fica pedindo falta. O Léo realmente bota a mão na cara dele. Mas o Hulk tá puxando. O Hulk o jogo todo puxou, agarrou. Era braço pra lá, braço pra cá. Então o juiz não marcou nada, né? Mas poderia ter marcado falta. Finalização de um pouco mais de perigo do Paulo Henrique. Tava tentando buscar a lei do ex em cima do Atlético Mineiro. Mas o Vasco, eu achei o Vasco muito travado. Com muito pouca movimentação no campo de ataque. Não conseguiu envolver em momento algum a zaga do Atlético Mineiro. Aí o Emerson Rodrigues tentando fazer um drible mais de efeito. Mas o campo acabou, né? Um Vasco muito previsível com essas bolas. Essa aí até entrou. O Emerson Rodrigues cabeceou. Mas a bola passou ali do lado da trave. O Vasco tentou no segundo tempo, mas faltou mais soluções no setor ofensivo. Jogada de perigo do Atlético Mineiro no contra-ataque. O chute aí do Gustavo Scarpa, mas a bola pega no Maicon e vai pra fora. Que furada, hein? Foi do Batalha, né? Que furada, meu amigo. E aí, a estreia do Felipe Coutinho, né? Tira o colete, vai pro jogo. Ele descola um ótimo passe pro Emerson Rodrigues, que não apareceu aqui, mas ele dá um ótimo passe pro Emerson Rodrigues. E o Emerson Rodrigues faz essa cagada aí, né? Não chuta, não cruza, bateu sem olhar pra área, afobado. Complicado, rapaziada, complicado. Maicon consegue cortar essa bola, que era um cruzamento muito perigoso. O Vasco não conseguiu achar essa marcação pelo lado ali do Gustavo Scarpa no campo. E o Vasco com essas tentativas de cruzamento aí mais inúteis, né, cara, pra dentro da área. Tentativa de cruzamento. E aí o lance que tá sendo reclamado pênalti, cara. Olha só. Só segura o Verratti, o Júnior Alonso. Em momento algum ele disputa a bola. Uma coisa é você, porra, no jogo de corpo pra lá e pra cá. A gente tem que se lembrar que nesse Campeonato Brasileiro o Verratti teve um gol anulado quando ele deu um empurrão no zagueiro do Palmeiras. E aqui segurar dentro da área e você impedir o jogador de fazer o movimento do cabeceio, não dá em nada. Não dá em nada. Talvez se o Verratti tivesse abdicado. Porra, não vou cabecear. Vou ficar que ele tá me segurando, ó. Deixou a bola passar. Ou então se ele cai, tenta se jogar, talvez o juiz daria pênalti. Como não? Como ele tentou jogar, cabecear. O lance claramente ele é segurado. Se fosse para outra camisa, provavelmente teria sido marcado pênalti, mas pro Vasco nada, vida que segue. A safadeza segue firme no futebol brasileiro, rapaziada. Ai, ai. É de se indignar, irmão. Você vê uns pênaltis tão asquerosos sendo marcados aí. Tão asquerosos sendo marcados para alguns times e pro Vasco. Quando tem um lance, nada. Esse lance aí o Matheus Carvalho pega somente na bola. Ele pega na bola. Depois ele, claro, tem um contato com o Hulk, mas ele dá o toque na bola. E aí depois tem um contato com o Hulk, mas ele pegou primeiro na bola, né? Foi isso, vitória do Atlético Mineiro. Mas é isso, rapaziada. A derrota do Vasco é complicado. A gente vai pegar aí novamente pra falar do Praxedes, que fez
um desserviço hoje pro Vasco dentro de campo. É um jogador que tem a tendência de ser menos utilizado ainda com as voltas do Coutinho, com as voltas do Payet, que são jogadores de fato que jogam como meias, armadores meias de criação. Mas hoje foi um jogo do Vasco bem abaixo, como um todo. Primeiro tempo horroroso, muito ruim. Segundo tempo melhorou um pouquinho, mas está bem abaixo do que a gente quer pro Vasco pro restante da temporada, beleza? Tô nessa, abração do Francisco, nós fui.